Artigo 156, inciso 6º do Código Tributário Nacional, causa de extinção do crédito tributário a conversão em renda do depósito do montante integral. Olha ele aqui, eu não disse que a gente ia falar dele? Pois bem, lembra lá quando a gente estudou causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo uma hipótese o depósito do montante integral do débito tributário? Pois bem, quando convertido em renda à fazenda pública, eu tenho a extinção do crédito tributário. Vamos voltar lá para o nosso exemplo para ficar claro? Digamos que o cidadão entrou com uma ação judicial e, no intuito de que fosse declarado, para que fosse suspensa a exigibilidade do crédito tributário, o que foi que ele fez? O depósito do montante do tributo devido nos termos do que diz a administração que é devida, administração tributária, ou seja, realizou o depósito do montante integral do tributo. Processo judicial. E por que ele fez isso mesmo? Porque ele quer demonstrar boa-fé e também porque ele quer estancar a sangria de juros, não quer pagar mais juros não, fica lá em uma conta judicial que tem rendimento, não é isso? E, uma vez, sai lá da conta direto para a fazenda, eventualmente, se ela sair vencedora no processo. E foi isso que aconteceu. Diante da ação judicial, o sujeito passivo da relação jurídico-tributária, ele teve o seu pedido julgado improcedente, ou seja, ele não tinha razão. Ante todas as presunções do crédito tributário e que também goza daquelas lá previstas no direito administrativo, voltadas para a administração, inclusive a administração tributária, é de se presumir, então, que ele deve. Uma vez encerrada a ação judicial em que houve a realização do depósito do montante integral, errado, improcedente o pedido, o cidadãozinho não vai receber de volta o dinheiro que ele depositou acerca daquele tributo devido. Não. O juiz vai determinar a conversão do depósito em renda à fazenda pública, para que seja pago o tributo e extinta a relação jurídico-tributária. É nisso que se traduz, como forma de extinção do crédito tributário, a conversão do depósito em renda. É só isso. Decorre da situação em que haja um depósito em juízo e que o sujeito passivo que depositou, ao final, reste o quê? Vencido nos autos da ação judicial. Ainda como causa de extinção do crédito tributário, a decisão administrativa irreformável, isso está no artigo 156(9) do Código Tributário Nacional, que diz que é causa de extinção do crédito tributário, a decisão administrativa irreformável, assim entendida, a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória. Eu estou falando da chamada coisa julgada administrativa. Passou o prazo, inclusive, de propositura da ação anulatória, já era. Segundo jurisprudência, quando em que pese ter havido a coisa julgada administrativa em favor do contribuinte, aqui, quando a gente está falando como causa de extinção do crédito tributário, é porque a decisão administrativa foi em favor do contribuinte e para extinguir o crédito tributário, ou seja, contribuinte você não deve mais nada. Quando que todo tempo pode ser proposta a ação para anular a decisão administrativa irreformável, quando se verifique que houve o quê? Dolo
na atuação da autoridade administrativa que extinguiu o crédito tributário. Exemplo, ela foi corrompida. Ela foi corrompida para decidir em favor do contribuinte. Ainda como causa de extinção do crédito tributário, a decisão judicial passada em julgado, ou seja, a coisa julgada material, judicial e material, reconhecendo a extinção do crédito tributário, ela é irreformável e, em definitivo, quando ultrapassado o prazo da ação rescisória. E aqui eu tenho a coisa julgada soberana ou soberanamente julgada. Pois bem, vimos no artigo 156 o pagamento, a compensação, a remissão, a conversão de depósito em renda, o pagamento antecipado e a homologação como causa de extinção do crédito tributário, né? Nos casos em que se tem lançamento por homologação tácita ou expressa que extingue o crédito tributário, a consignação em pagamento, quando estudamos pagamento, dentro do pagamento também tratamos da consignação em pagamento, e acabamos de ver decisão administrativa irreformável, coisa julgada, e dação em pagamento de bens imóveis. O que está faltando? Inciso 5 ou 5º, como formas de extinção do crédito tributário, a prescrição e a decadência. E vamos começar pela decadência. Quando eu falo em decadência, eu estou falando em perda do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário. Você lembra lá daquela linha do tempo que a tia Aline trouxe, né? Que trata da relação jurídico-tributária? Pois bem, lembra lá comigo, eu tenho fato gerador. Com o fato gerador nasce a obrigação tributária, que deve o quê? Ser lançada para constituir o crédito tributário. Eu não vou poder constituir, e aqui, né, como autoridade fazendária falando, como se fosse o crédito tributário, em duas situações, em que pese ter havido fato gerador, ter nascido a obrigação tributária, dentro da teoria dualista adotada, eu não vou constituir, Fazenda Pública, autoridade pública, não vou constituir o crédito tributário se eu verificar duas situações. Uma, a isenção, a outra, a decadência. Ocorrido o fato gerador, a Fazenda Pública ela tem o direito de constituir o seu crédito tributário, de lançar a obrigação tributária. E ela tem um prazo, esse prazo é de 5 anos. Perceba, a decadência, ela atinge não a ação judicial. Porque se eu falar que houve decadência, eu sequer vou pensar em ação de cobrança, em execução fiscal. E por quê? Porque o crédito tributário não foi constituído. Porque passou 5 anos do fato gerador e a Fazenda ficou lá, esperando a morte da bezerra. E nada fez, e nada aconteceu, e nada acontecerá acerca desse fato gerador. Porque ele decaiu. Portanto, eu observo a decadência antes da ocorrência da constituição do crédito tributário. E a decadência nada mais é do que a perda pelo ente tributante de constituir o seu crédito tributário. Isso está lá no artigo 173 do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: o direito de a Fazenda Pública, e você me acompanhe, constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos. Grifa aí o direito. Porque todas as vezes que eu falar de perda
do poder de se exercer um direito, eu estou falando em prazo decadencial. E aqui a fazenda, ela perde o direito de constituir o seu crédito tributário se decorridos 5 anos contados. Inciso 1. Do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Tia Aline, eu nunca entendo isso. A gente vai entender já já. 2. Da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. Parágrafo único, eu ainda tenho um outro marco para a contagem do início do prazo decadencial. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que se tenha iniciado, em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Eu estou falando de qualquer medida. Vamos entender, antes de irmos para a jurisprudência, os termos de início de contagem. O primeiro, lá do 173.1. Primeiro dia do exercício seguinte é aquele em que poderia ter sido lançado o tributo. O lançamento poderia ter sido efetuado. O que eu tenho aqui é um diferimento dado por lei ao início do prazo decadencial. E por quê? Porque o cobertor do Estado, vocês já me ouviram falando, só que ele é curto, ele não é adivinho. Ele não tem como estar em todo lugar, todo tempo, né? Observando quando, como acontece o fato gerador. E em algumas situações em face disso, a lei dá um delay para o início da contagem do prazo. A Fazenda Pública aqui, ela não está sabendo de nada. Ela não tem conhecimento nenhum da ocorrência do fato gerador. E por isso, ela terá um delay de início de contagem do prazo decadencial para constituir o crédito tributário de 1 ano. Olha lá. Primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Digamos que você adquira um bem imóvel urbano, em localidade urbana. Adquiriu esse ano, tá? Adquiriu esse ano. Ano de 2025. 1º de janeiro de 2026, fato gerador do IPTU. Só que você adquiriu esse imóvel, mas o que foi que você não fez ainda? Porque você firmou um contratinho de gaveta, você não registrou. Mas você tem lá o título, né, o pagamento, o contrato no qual está lá, inclusive, asseverado que você pagou o preço do imóvel. Como a municipalidade vai tomar conhecimento dessa transferência da propriedade ou da própria aquisição desse imóvel sem que o cartório de registro de imóveis informe isso a ele por meio eletrônico? Os sistemas hoje praticamente são todos interligados. Me diga aí como é que ela vai fazer. Não é adivinha, não tem cigano, é fiscal de tributo, não é cigano, meu filho. Não é isso? Não é adivinho. Não é cartomante, não joga búzios. Mas perceba, em 1º de janeiro de 2026, independentemente da situação, fato gerador do IPTU.
Quando que deveria ter sido constituído esse fato gerador, uma vez que ocorreu, não é isso? Em 1º de janeiro de 2026. O lançamento em 2026. Tanto é que todo mundo começa a receber o carnezinho ali por volta de fevereiro, não é isso? Fato gerador, 30 dias, mais ou menos, todo mundo já recebe o carnezinho. Só que a Fazenda não tem conhecimento dessa situação. E aí, o fato gerador aconteceu quando? 1º de janeiro de 2026. Se não houvesse a regra contida no 173, a partir de quando deveria se contar o início do prazo? Em 2026 mesmo. Mas no intuito de possibilitar ciência à Fazenda, o Código Tributário Nacional, uma vez que ela está no escuro acerca da informação, permite que o prazo decadencial, nessa situação em que a Fazenda está absolutamente sem informação da ocorrência do fato gerador, se inicie no primeiro dia, no exercício seguinte, no primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que poderia ter sido lançado o tributo, ou deveria ter sido lançado o tributo. Quando que começa a contar, no meu exemplo, aqui, o prazo decadencial? 1º de janeiro de 2027. 1º de janeiro de 2027. Se não houvesse essa regra aqui de se iniciar a contagem do prazo decadencial do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido feito, quando que começava a contar? Em 2026, meu filho. 26, 27, 28, 29, 2030, 2031. Acabava. Começou em 2027, 28, 29, 30, 31, 32. A Fazenda tem um ano para se organizar e encontrar esse fato gerador. E isso é um favor legal em face do interesse da administração e em consideração à própria situação do Estado de absoluto desconhecimento da ocorrência e absoluto desconhecimento da ocorrência do fato gerador. E por que eu estou aqui repisando absoluto desconhecimento da ocorrência do fato gerador? Porque nos incisos 2 e no parágrafo único, no inciso 2 e no parágrafo único, uma vez tomado conhecimento pela Fazenda Pública do fato gerador ou do potencial fato gerador, o prazo decadencial começa a contar. Dá uma olhada aí no que diz o inciso 2. Da data que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal e apenas o vício formal autoriza, tá? Tô danada passando. Apenas o vício formal autoriza a devolução do lançamento. Então, nesse caso do inciso 2, a Fazenda Pública ela já tem conhecimento do fato gerador. Tanto que ela já tinha lançado, só que houve um reconhecimento de um vício formal, ou seja, no procedimento, e o lançamento foi lançado, né? Foi cancelado, foi anulado. Portanto, tornada definitiva a decisão que anulou o lançamento, a Fazenda Pública tem 5 anos da data da decisão definitiva para constituir de novo, de forma regular, o seu crédito tributário. E aqui não há que se falar em primeiro dia do exercício seguinte àquele que deveria ter sido efetuado o lançamento. Tá? Parágrafo único do 173 também se assemelha a essa situação. Porque o que eu tenho lá é o direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, 5 anos, contado
da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Aqui a Fazenda Pública tomou conhecimento da potencial ocorrência do fato gerador. Veja, ela não está no escuro, ela não está desinformada, ela não está na ignorância como está na situação do inciso 1, nem no inciso 2, nem no parágrafo único. Ela não está ignorante na situação. E aqui, quando eu falo ignorante, é ignorância de não saber. E assim sendo, uma vez que ela notifica o contribuinte, olha, exemplo, tive conhecimento de que existe um processo de sucessão. Preciso que você me traga as informações para que eu possa lançar com regularidade o ITCMD. Não é isso? Pois bem, nessa situação aqui, uma vez notificado o contribuinte de qualquer medida preparatória para a constituição do crédito tributário, começa a contar o prazo de 5 anos. Então, percebam, o que eu tenho aqui são 3 regras distintas que precisam ser aplicadas dentro do caso concreto. No caso da Fazenda Pública não ter conhecimento da ocorrência do fato gerador, vai se valer a contagem nos termos do 173.1. No caso de ter sido anulado o lançamento anterior feito, vai precisar lançar de novo, a regra aplicável já não é mais a do 173.1, é a do 173.2 do Código Tributário Nacional. Tomada a Fazenda Pública conhecimento de potencial ocorrência de fato gerador, notificando o contribuinte para que ele apresente o documento necessário para a constituição do crédito tributário, também não é o caso do 173.1 nem do 173.2. O que eu tenho é a situação do parágrafo único. Mas percebam, das 3 situações, a única em que há um delay no início da contagem do prazo é a do 173.1. As 2 outras situações, o prazo começa a correr com a ocorrência da necessidade da decisão que anulou e de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento, porque, afinal de contas, a Fazenda Pública tem conhecimento acerca da ocorrência do fato gerador. Artigo 150, parágrafo 4º, traz uma regra diferente. O prazo decadencial, ele começa a contar do fato gerador. Tenham atenção a isso. Súmula 436 e 555 do STJ dizem o seguinte: a súmula 436, a gente já falou dela, diz que a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. E a súmula 555 traz o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça: quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do 173.1 do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. O que a súmula 436 do STJ estabeleceu? Que, olha, você vem com essa história de simplesmente declarar, não é isso? Entregar a sua declaração, mas não pagar, e achar que nesse ponto eu vou reconhecer que houve decadência,
porque você declarou e supostamente a Fazenda Pública não constituiu o crédito tributário, pois bem, eu vou reconhecer e entender que, uma vez declarado, está constituído o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Então, a turma fazia o quê? Declarava, mas não pagava. E quando era cobrada, vinha com a alegação de que tinha decaído, porque, afinal de contas, ela declarou, mas a Fazenda Pública não constituiu o crédito tributário. E aí, depois da súmula 436, o que vocês acham que se começou a fazer diante da jurisprudência do STJ? Nem declaro e nem pago. E segundo o STJ, nessas situações em que não há declaração e nem pagamento, o prazo decadencial vai para a regra do 173.1 do Código Tributário Nacional, dando um delay para que a Fazenda Pública possa tomar conhecimento do crédito tributário. Súmulas ainda 446 e 622 do STJ. A 446 nós já estudamos, está lá: declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte, é legítima a recusa de expedição de certidão negativa ou positiva com efeito negativa. E a súmula 622 do STJ, que diz que a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário. Exaurida a instância administrativa com decurso do prazo para impugnação ou com a notificação do seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela administração para o pagamento voluntário, inicia-se já o prazo prescricional para a cobrança judicial. Portanto, eu estou aqui a falar que a notificação em definitivo constitui o crédito tributário. Súmula vinculante 8, né? Segundo o Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional esse prazo de 10 anos que estava previsto, está ainda na Lei 8.212 de 91, a lei de custeio, né, do regime geral da Previdência Social, que estabelecia um prazo de 10 anos, em que pese estarmos falando de tributo. Pergunta: confissão de dívida tributária se presta para constituir o crédito tributário após o prazo decadencial? Segundo tema repetitivo 604, não. Confissão de débito tributário para efeito de parcelamento, apresentada após o prazo previsto no artigo 173 do CTN, ocorrência de decadência e impossibilidade de constituição do crédito tributário. A decadência, consoante a letra do artigo 1565 do CTN, é forma de extinção do crédito tributário, não podendo, vocês deem uma olhada na ementa, ser constituído, em que pese tenha havido confissão do contribuinte, ser constituído após operada a decadência. É isso, gente. De decadência é isso. Vejam só. Não é simples? Nem tanto. É sim, é simples. Prescrição. Próxima causa de extinção do crédito tributário, importantíssima, tratada no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Diz o artigo 174 que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Aqui eu já estou em outro momento da minha relação jurídico-tributária. Aqui eu já tenho o crédito tributário devidamente constituído, não há mais que, em tese, em se falar em decadência, porque, obviamente, a Fazenda pode ter constituído irregularmente e ter havido decadência, mas aqui a gente já discute em juízo, inclusive em sede de execução fiscal.
que é a ação de cobrança a que se refere o caput do artigo 174 do Código Tributário Nacional.